e mostra para ela, olha, qual foi a relevância que teve, inclusive, a sua atitude de reciclar. E a outra coisa que é super importante no mundo de impacto é que a gente mensura efetivamente todo o impacto ambiental. Então, tudo que foi levado, a gente tem o histórico disso, a gente sabe quando levou, quem levou, e o que foi feito com isso. O que garante a rastreabilidade e transparência no processo. E definitivamente, sem a tecnologia, a gente nunca conseguiria fazer isso. Porque como é que você vai realmente mensurar, né? E outra coisa, né? Então, e isso, na verdade, habilita a sua rentabilização, Perfeito, né? exatamente. Porque o que Não é? acontece? Eu tenho clientes meus que eles querem os dados ambientais disso, assim, dizendo, olha, se eu estou te apoiando, eu quero realmente ver que esse apoio gerou um impacto ambiental. E se eu não tiver esses dados, e teve uma coisa muito interessante que a reciclagem é um mundo, gente, por si só, né? Quem já se envolveu com ela ou não, ele é um mundo por si só. E tem várias iniciativas hoje espalhadas pelo Brasil, iniciativas lindas e incríveis. Só que muitas vezes os dados não são mensurados. Então, a gente já chegou em um momento onde uma iniciativa ela tinha reportado alguns volumes e a gente reportou no mesmo lugar e acabou num outro, né, num terceiro sistema, esses reportes se colidindo. A gente foi capaz de dizer quem tinha, né, não quem tinha, porque tem a lei de proteção de dados, vocês mesmo leram, né, mas assim, olha, esse número de pessoas levou essa quantidade nesses dias, o que gerou isso. E aí a gente conseguiu efetivamente comprovar o nosso volume versus, inclusive, que outra iniciativa estava tendo. E isso a gente só conseguiu fazer através da tecnologia. Então, no teu ponto, Ricardo, efetivamente rastrear de dados, a transparência e a segurança de que aqueles dados são corretos, e eu só consigo isso através da tecnologia, é que eu consigo viabilizar o negócio da Soma. Pô, legal, Cacau. Nem esperava tanta resposta assim. Você sempre me surpreende, assim, na verdade, né? Aliás, tem uma pergunta aqui. O professor Everton Stack está perguntando aqui qual é o destino que a Son que dá aos materiais reciclados, são recicláveis que as pessoas levam para lá. Essas estruturas, Everton, que são montadas aonde o cidadão vai lá levar, elas são estruturas em lugares públicos que são coordenadas por cooperativas de catadores. Então, toda a renda do reciclável que chega nesse lugar, e chega só reciclável, porque a gente não recebe lixo, vai para a cooperativa. O que torna, inclusive, o negócio da cooperativa mais eficiente e mais rentável. Por que mais eficiente? Porque ela não está triando mais lixo. Ela está triando materiais recicláveis e que precisam só, às vezes, de uma próxima triagem que é por cor, ou às vezes sempre fica, né? As pessoas, às vezes, sempre levam um materialzinho no meio, assim, um plástico que, às vezes, é menos reciclado. Então, sempre tem uma triagenzinha. Então, mas torna mais eficiente porque ela não está triando lixo, está triando efetivamente reciclável, e ela faz com que o processo também seja mais ágil. Por quê? Porque ele já vem semi-triado. O que significa semi-triado? As pessoas levam a sua sacolinha de alumínio, a sua sacolinha de plástico, a sua sacolinha de plástico duro, a sua sacolinha de plástico de PET, plástico mole. O que acontece é que quando chega na cooperativa, o processo é muito mais ágil. Então, tudo isso vai para cooperativas de materiais recicláveis. E aí, inclusive, em Salvador, que é um lugar onde a gente opera, a gente, inclusive, contribuiu para construir a cadeira inteira de reciclabilidade de vidro. Salvador, no seu caso de Natal, me desculpem, mas Salvador era uma cidade que não reciclava vidro, que ela não tinha, né, essa destinação. E aí, quando a gente chegou lá, a gente entendia, obviamente, a importância, né, desses principais materiais todos serem reciclados, assim, todos os materiais deveriam, mas tem alguns que, assim, não dá para vidro não ser reciclado, né? E a gente construiu a cadeia inteira. Então, desde o cidadão, quando ele leva seu vidro, chega na cooperativa, a gente conversou com o convertedor, né, que é quem recicla efetivamente o vidro, que é uma empresa vidreira, e que vende para inclusive, né, empresas que é também nossa cliente, que é a Heineken, que vai transformar aquele vidro todo numa nova garrafa de Heineken. Então, a gente construiu essa cadeia inteira, a gente somou mesmo. A brincadeira da empresa, a gente realmente gosta de somar. Tá bom, Cacau. Espera aí agora.
Agora deixa o Lucas falar o que acontece com a Tidman, né? Qual é qual é o papel da tecnologia no negócio da Tidman, né? O que ela faz para você? A tecnologia ela vem para nos dar escala, né? Basicamente, a gente consegue unir prestadores de serviço a quem necessita do serviço através da nossa plataforma digital, que hoje em dia é um site, no qual tanto a embaixadora da limpeza, que é como a gente se refere ao nosso prestador de serviço, como o cliente que necessita do serviço na casa dele, ele consegue, de forma bem autosservice mesmo, entrar na nossa plataforma e fazer essa solicitação de forma rápida e prática. Em menos de 60 segundos, os dois eles já conseguem ter ciência dessa conexão. A gente também está trabalhando no desenvolvimento da nossa plataforma, ela ainda não está 100% finalizada, acredito que nunca vai estar 100% finalizada, pois sempre novas coisas elas vêm surgindo, né? Então, basicamente, a tecnologia que a gente trabalha hoje seria essa de conexão, mas a gente já tem algumas ideias para desenvolvimentos também em cima da nossa plataforma. Atualmente também a gente possui um gateway, um sistema de pagamento que consegue dividir bem essas parcelas para as embaixadoras, sempre que já chega um serviço, enfim. Então, basicamente, a nossa tecnologia hoje, ela vem em cima da nossa plataforma, que já está se transformando numa plataforma bem robusta, assim. A gente utiliza tecnologia também para dar treinamento, principalmente com o coronavírus, né? Como o Ricardo mencionou no início da nossa transmissão, a gente não pode estar se encontrando com os prestadores de serviço, então a forma que a gente encontrou de passar treinamentos para elas foi via live. Então, a gente consegue passar informações de adaptações de serviço, tivemos que adaptar os protocolos, né, na chegada da casa do cliente, na saída, enfim. Como a gente não possui uma vacina hoje, a nossa ferramenta contra o vírus, né, em cima de limpeza, higienização e segmento de protocolos. Então, a faxina, por mais que tenha caído bastante no decorrer do Brasil, né, muitas famílias realmente têm esse medo, mas a gente, como empresa, conseguiu até crescer dentro desse tempo de crise que a gente está vivendo, né? Então, os treinamentos, eles foram muito importantes de forma online, a gente conseguiu passar a informação, o feedback das prestadoras de serviço foi muito importante e interessante nesse quesito também. Elas nunca tinham participado, assim, de uma call, digamos assim, no qual a gente pudesse passar esse tipo de informação, então a gente já conseguiu também impactar nesse ponto de tecnologia, que infelizmente muitas delas nunca tiveram acesso na vida, estão começando até agora. Então, a gente acredita que a tecnologia, em síntese, ela vem muito para nos dar escala, seja para ambos os lados do nosso marketplace, né? Tanto de clientes, mas também de embaixadores. Outro dia a gente conseguiu passar um treinamento de atendimento que foi muito legal. A gente viu que algumas delas, né? Como é que a gente aplica treinamentos hoje, né? A gente olha os indicadores de como estão elas dentro da plataforma e basicamente a gente já consegue ter objetivamente qual tipo de melhoria a gente pode dar. Peraí, que você está indo muito ligeirinho. Ó, porque você falou de um monte de coisa aí. Você falou, a tecnologia habilita que esse matchmaking, né, essa coisa entre o que você está procurando e quem é que pode prestar aquele serviço para você. É uma coisa. Depois você falou da capacitação, ou seja, como é que você, que isso eu queria ouvir mais, porque eu vi uma live de vocês, uma das primeiras, acho, assim, que tinha uma menina, o que ela era, mas era alguém, assim, alguém técnico de saúde, explicando alguma coisa, assim, eu fiquei de bobeira, porque realmente estava... Porque qual é o grande problema? As pessoas, não é você ensinar, é as pessoas aprenderem. E a relação que eu vi se estabelecendo ali, eu vi uma relação muito legal, de troca, né, das pessoas realmente aprenderem. Isso eu fiquei muito impressionado. Agora, você já estava falando, você falou muito rapidinho assim, não, porque tem os indicadores. Indicador de quê, cara? Você não entendeu? Só que entender. Como uma boa plataforma de marketplace, a gente precisa estar analisando como está o desempenho das prestadoras de serviço. A gente faz uma jornada da embaixadora, como a gente chama, que é quando ela está no início
da empresa e precisa que a gente, enfim, passe mais orientações, mais informações, quando ela está no meio da jornada e quando ela está no final, que aí ela precisa de menos toques, digamos assim. Então, esse processo de onboarding, quando ela acaba de ser recrutada, acabou de entrar na plataforma, a gente tenta ao máximo estar próximo dela para que ela tenha desempenhos e alcance as metas pessoais. Ela faz um calendário de metas que ela mesma constrói, e aí com isso, ao decorrer dessa jornada, né, a gente vai analisando. O que é meta? Meta, assim, em síntese, bem básico mesmo, seria, por exemplo, por meio de exemplo, acho que o pessoal vai entender. Sim. Acabei de entrar na plataforma da Dízimo, sou uma diarista e quero que em 3 meses eu quero realizar 50 serviços nesses 90 dias que constam 3 meses. Mas antes disso, eu também quero ter clientes na minha cartela de assinatura. A gente também trabalha com modelos de assinatura, que aí a gente consegue deixar a pessoa fixa nesse match, digamos assim. Então, para elas atingirem. E também a gente faz metas financeiras. Quanto que ela queria ter, quais são os sonhos que ela queria alcançar junto com essas metas, o que ela queria comprar para dentro da casa dela, qual o presente que ela queria dar no filho dela, ela quer fazer uma festa de aniversário para o filho dela em tal mês. Então, assim, a gente consegue auxiliar também nesse sentido, de acordo com os treinamentos que a gente dá. Ao decorrer dessa jornada, a gente entende que ela vai se aproximando ou se afastando dessas metas que ela mesma estabeleceu. E aí, com isso, a gente consegue detectar qual tipo de treinamento ela está precisando receber. Foi basicamente isso que eu estava falando mais rapidamente anteriormente. Então, assim, a gente verifica se ela está se afastando ou se aproximando. Se ela está se afastando, então indica que talvez a gente precise dar um reforço em tal ponto. Então, a gente consegue avaliar dentro de um grupo grande de pessoas. Atualmente, a gente já chegou a ter 70 pessoas. Então, a gente consegue destrinchar quem está mais ou menos ali se afastando ou se aproximando de tal meta, para que a gente consiga passar esse treinamento. E aí, o Covid, né, o coronavírus, ele meio que escalou ainda mais o nosso negócio nesse ponto, porque a gente teve que começar a iniciar essas lives online mesmo e passar essa informação online. E a adesão delas tem sido muito boa, assim, para falar a verdade. A gente procura interagir bastante. A gente já fazia esses encontros que eram mensais, mas agora eu já consigo fazer com quem está no início de jornada, semanalmente, quem está no meio de jornada, quinzenalmente, quem está no final de jornada, mensalmente. Então, seria basicamente isso. Essas metas seriam coisas e objetivos pessoais ou profissionais mesmo que a própria prestadora de serviço tem em atingir juntamente com a nossa empresa. Isso é interessante, né, porque eu acho muito engraçado, porque eu não sei se você percebeu, mas praticamente todo negócio novo que a gente vê, assim, a incidência de marketplace é muito grande, né? É para juntar professor com aluno, é para juntar cara que quer uma coisa com outra, assim, é uma coisa muito comum, mas parece uma coisa besta, né? Você está trazendo uma dimensão de complexidade, né, de gestão, de como é que você melhora a vida, que é muito legal. Eu, por exemplo, não tinha essa visão. Eu sempre achei que marketplace era coisa de gente preguiçosa. Tá certo? Assim, que não queria pensar muito em implementação, então, resolver um problema simples, sabe? Esse tipo de coisa. E você está me mostrando que, pelo contrário, né, cara? Que é um negócio extremamente sofisticado e difícil, né? Mas isso entra muito naquilo que eu falei no início, né? A barreira de entrada para marketplace, você fazer um negócio de marketplace, inicialmente, ela não é alta, ela é baixa. Você consegue, por meio de indicação, unir uma pessoa a outra. Historicamente, as pessoas fazem isso. Mas, se a gente for analisar, principalmente um marketplace de serviços, ele tem que ser uma empresa que foca bastante em gestão de pessoas, primeiramente. Você precisa estar investindo bastante nessa diretoria e também você precisa estar analisando a precarização de serviços. Como eu falei, muitas empresas, a gente tem grandes players aí do mercado, por exemplo, vamos falar de motorista de aplicativo. Às vezes tem motorista de aplicativo que trabalha de 10 a 12 horas no dia e se ele for assaltado, enfim, o carro dele quebrar, qualquer coisa que acontecer, ele não tem garantia de absolutamente nada. Então, a gente também viu que essas empresas elas estavam gerando emprego e renda, mas ao mesmo tempo precarizavam horas de trabalho, enfim, o quanto ele estava recebendo ali, se ele era treinado. Geralmente essas pessoas elas estão acostumadas a fazer um trabalho operacional muito forte
mas elas não acabam sendo formadas em outros âmbitos. Então, a Tidmo, ela entende que a gente consegue dar emprego e renda, mas também a gente já consegue diminuir essa precarização. E aí é que entra a gestão de pessoas, recursos humanos, esses treinamentos todos que a gente está conversando aqui, que a gente precisa ter muita atenção. Você respondeu a pergunta do Adriano, né? Que ele estava perguntando aqui exatamente assim, como é que, por causa da história se você, uma coisa que ele está perguntando aqui, que não que é o risco jurídico, né? Na verdade, o risco, você coloca uma pessoa dentro da casa dos outros, né? Então, assim, é que você está respondendo, você seleciona as suas prestadoras, né, de serviço. Existe eu entendo que vocês são muito próximos, né? Também tem isso. Isso eu via como é que você lida. Você sabe o que vocês me lembram, assim, de verdade, vocês da TID? Vocês me lembram o começo da Natura, né? A Natura, um dia, se você tiver curiosidade, veja. A Natura, quando começou, assim, você via os caras que hoje são esses bilionários que, graças a Deus, têm essa sensibilidade social e são grandes patrocinadores dos projetos de impacto, né, aqui no Brasil e fora. Esses caras, você tem foto dos caras lá no dia a dia, entendeu? Batendo papo conhecendo quem era que ia vender, como é que era, o que precisava, como é que melhorava a vida das pessoas. Era muito legal. E vocês têm a mesma pegada, eu fico muito impressionado. Aliás, deixa eu só botar aqui uma coisa aqui a mais aqui, que é a coisa de Cláudia, que também foi outra coisa que me surpreendeu na Soma, foi o comprometimento das pessoas que trabalham com você, né, Cláudio? E eu vejo isso na Tismo também. Eu acho que mas isso é comum, porque eu não acho assim que seja tão comum as pessoas acreditarem nos lugares que trabalham, sabe? Assim, não é uma coisa assim que a gente acha que isso é o normal, mas não é. O normal é o contrário, né? Trabalho é um negócio que eu vou lá, ganho meu dinheiro, vou para casa e não quero, de preferência, não me enche o saco no outro dia, né? Agora, vocês não, né? Pelo que a experiência de vocês é outra, né? A gente procura trabalhar em cima de dois âmbitos, quando a gente trata de gestão de pessoas. Tanto a profissionalização, que é a missão da empresa, como eu falei, mudar vidas e profissionalizar a vida das pessoas por meio de limpeza de ambientes, né? Mas também a valorização. Eu soltei um spoiler aqui, falando como a gente chama a nossa prestadora de serviço, que a gente chama comumente embaixadoras do bem-estar, embaixadoras da limpeza. Isso gera uma valorização também na classe, para justificar todo o investimento de base, de treinamentos, de toques, de atenção que a gente dá com esse com esse prestador de serviço. Então, assim, comumente, como você falou, muitas dessas pessoas, infelizmente, a sociedade, ela machuca de várias formas. Então, quando você vem, você dá oportunidade, você investe, você mostra que você se preocupa. Assim, no nosso caso, tem dado muito certo essa aproximação. A gente procura tratar com equidade todas as pessoas que são cadastradas hoje na plataforma. E, claro, o nosso processo de recrutamento e seleção ele é muito importante. Inclusive, eu estava vendo uma matéria hoje no LinkedIn, o quanto isso aumentou no Brasil durante a crise, né? Você fazer esse processo de recrutamento e seleção online, mas, claro, precisa de algumas atenções ali, justamente porque, como um dos amigos aí que comentou, a gente está colocando uma pessoa dentro da casa de outra, então a gente precisa que, inicialmente, todos esses toques e contatos, eles passem muita segurança e a gente veja uma forma de detectar, né, esse tipo de coisa. Então, existem indicadores que acabam mostrando isso. A gente avalia hoje as pessoas baseado em comprometimento e engajamento, que aí a gente verifica quantidade de serviço, quantidade de dias que ela se demonstrou disponível, comunicação, a gente consegue metrificar também em cima de responsabilidade, enfim. Então, existem algumas coisas que indicam para a gente se aquela pessoa está se aproximando ou se afastando de dentro da plataforma ou do grupo de pessoas que já lá estão. Você já está virando igreja. Cacau, e você? Eu vou dar aquela perspectiva das pessoas que trabalham efetivamente na Soma. Eu acho que essa é uma característica muito forte, Ricardo, dos negócios de impacto também. Porque existe um propósito super claro
por que você está fazendo aquele negócio acontecer. E eu acho que isso faz com que as pessoas se conectem muito mais com a realidade, né? E se conectem muito mais, desculpa, não com a realidade, mas se conectem muito com seus sentimentos, com o que elas acreditam. Então, eu acho que os negócios de impacto, nesse lugar que você falou, assim, acho que eles também têm, de alguma maneira, os privilégios aí de conseguir atrair pessoas mais engajadas. E isso é muito bacana, né? Porque acho que, além de ter um propósito muito claro, tem um entendimento de que a gente realmente quer resolver um problema real da sociedade, de que a gente é impactado com isso. Então, faz com que você acabe se engajando muito mais. Então, é muito bacana, porque é isso, né? Na pandemia, obviamente, a gente... É exatamente o que eu queria saber, o que a pandemia causou no seu negócio, né? O Eu vou que falar por duas deu aí? perspectivas, né? Uma era do escritório em si, então, obviamente, a gente não foi mais trabalhar no escritório, mas é muito bacana ver que as pessoas elas estavam tão imbuídas do que era o impacto que a gente quer criar, qual que é o nosso propósito, e não só aquela frase escrita numa parede, e era tão claro que isso, a gente tem hoje reuniões semanais com todo mundo entendendo o seu papel lá dentro, isso faz com que você tenha colaboradores, obviamente, mais engajados, e entendendo que o que a gente quer fazer é algo que é muito real para a sociedade. A gente não está falando assim, olha, eu não quero mais né, ter um produto a mais que eu estou te colocando na sua casa. Eu quero efetivamente contribuir para ajudar um problema que é real. Então, isso foi muito bacana em termos de escritório e em termos da Soma, né? A gente meio que a gente brinca que é um omnichannel, né? Que a gente tem uma operação física e que a gente digitaliza essa atitude para depois usar a tecnologia. Então as pessoas precisam fazer o ato, né? Não estou dizendo assim, não adianta só eu falar ou conectar para uma máquina, é isso, precisa fazer o ato. Então a gente tem lugares físicos. A gente parou absolutamente todos eles, né? Porque fisicamente, inclusive, quando aconteceu né, o quente, né, da pandemia, principalmente aqui em São Paulo e também em Salvador, a gente parou tudo, então a gente está seguindo regras, inclusive, da municipalidade, até porque é um serviço, sim, básico. Então a gente parou, e aí em Curitiba, quanto mais a gente foi seguindo, né, o que estava acontecendo lá, a gente já voltou a operar. E aí, de novo, a tecnologia acabou ajudando a gente, seja pelos contatos e por WhatsApp, dizer, olha, já está aberto e você pode voltar e continuar reciclando. E ao longo do tempo, a gente se manteve em contato com os nossos participantes. E a tecnologia, obviamente, que ajudou a gente a fazer. Então, e aí, o que fez? A gente acelerou a nossa criação de um bot, que estava meio capenga, então a gente acelerou a criação do bot para atender as pessoas que estavam vindo muito mais, tirando dúvida e querendo saber. A temática, assim, com a pandemia, a temática, obviamente, do lixo, da reciclagem, ficou super clara, seja porque todo mundo está vendo que, sim, é um grande vetor de transmitir doença, né? Então, todo mundo percebeu isso. E, por outro lado, quando você está em casa, todo mundo começou também a perceber que gera muito mais lixo. Então, a gente começou a receber demandas e de muitas perguntas em que eu faço agora, mas não vem, como é que eu sei se é reciclado ou não? E nossa, eu tô vendo que tá aumentando consistentemente o lixo que eu tenho. Eu falei, não tá aumentando, na realidade você tá vendo, porque ele não é invisível. Então, e aí a tecnologia ajudou a gente super a poder se manter em contato com as pessoas, a poder acelerar e criar um bot para a gente poder falar com elas numa agilidade que, obviamente, né, não dá para a gente ter um monte de seres humanos, e usar as redes sociais também para isso. E aí estimulou a gente também a pensar em inovações que a gente hoje está desenhando, de como é que a gente cria esse hábito das pessoas sem necessariamente a gente também ter uma operação física. Então, isso é genial. A pandemia acabou... Porque no final do dia, o que a Soma está a serviço é da criação do hábito. E a partir do momento que a gente criar este hábito, pronto, né? A gente realmente conseguiu garantir de que as pessoas conseguiram reciclar e que o nosso percentual de reciclagem aumente e que a gente tem uma história muito mais positiva olhando ambientalmente e socialmente. Então, a pandemia fez com que a gente
parasse e pensasse como é que a gente usa muito mais a tecnologia. Por exemplo, a gente está buscando agora fazer mais sinergias, inclusive com carteiras digitais, para a troca dos pontos. Então, a pandemia fez com que a gente acelerasse e entendesse quais outras tecnologias que estão aí que a gente pode influenciar o comportamento. Peraí, porque mandaram aqui privada para mim que estão cobertos de razão. Tá certo assim, que nem todo mundo sabe o que é bot. Do que você está falando? Desculpa, perdão. Já está perguntando se tem remo, sabe? Aquelas coisas. Não, desculpa, gente. Na realidade, perdão mesmo. Porque às vezes você começa a criar vícios de linguagem, então me perdoa. Na realidade, é tipo um robozinho. Então, no fundo, é um chatbot, que é um robozinho, bot de robô mesmo, né? De robótica, de robô, aonde ele responde os chats. Então, hoje, quando você entra no Facebook, a gente não tinha isso antes, né? Quando você entra no Facebook e no nosso WhatsApp também, a gente está treinando na realidade, que é tipo de uma maquinazinha, para fazer as perguntas que são normalmente mais feitas, responderem automaticamente. Então, isso que é um robô, vem de robótica mesmo, né? De você criar um robozinho para que ajude a gente ser muito mais ágil, né? Que é o que o próprio Lucas falou, né? Como é que a gente consegue escalar responder as pessoas? Porque a gente tem muito contato e muita gente vem perguntar, mas isso recicla, isso não, aonde vocês estão? Isso está aberto, que horas vai abrir, que horas vai fechar? E a gente vai ensinando esse robozinho e ele automaticamente responde. Então, esse que é um chatbot. Ricardo, posso fazer uma pergunta para a Cláudia? Lógico. Claro, eu queria saber como foi esse processo de criação de cultura, que você mencionou no início um pouco, implementar essa cultura nas pessoas. Eu sempre tive em casa, tanto quando eu morava com minha mãe, como depois eu vim morar com minha esposa, essa questão de separar o lixo, mas eu entendo que eu já conversei com várias pessoas que eu vi que não tinham a mesma consciência que eu. Como foi que você fez? Quais foram os desafios aí, se você puder falar, dessa criação de cultura para implementar isso na cabeça das pessoas e nos hábitos? Como foi não, como está sendo. Como está sendo. O que acontece é que para mim parecia muito, né? O que a gente fez é isso. Eu comecei e acho que essa, para quem tem vontade de empreender, e eu sugiro, né, para todo mundo que está ouvindo e que tem vontade de empreender, tem uma coisa que é muito bacana no empreendedorismo, que é a vontade sempre de aprender com o que está acontecendo e não ter o medo de errar, porque ninguém acerta da primeira vez, gente. Então, assim, acho que essa nessa história... Você está falando uma coisa que você já assume como objetivo, mas a minha geração, cara, o erro era uma desgraça, né? Forever. Né? Não é só na sua geração, assim, porque eu na realidade sou no meio. É isso, eu sou no meio da geração da sua e no meio da do Lucas, né? Eu estou naquele limbo aí do meio. E eu trabalhei 20 anos no mundo corporativo. Então, errar no mundo corporativo é você não ter a sua promoção, você não bater sua meta, você não ter, às vezes, o seu bônus. Então, assim, errar não era algo muito bem visto, de jeito nenhum. E no mundo do empreendedorismo, obviamente, ainda existem barreiras, mas a beleza do empreendedorismo é assim, gente, vai lá, testa, vê se errou, acertou e faz de novo. Então, a beleza e o que hoje se fala é, cara, cada vez mais você erre e acerte para conseguir realmente fazer as coisas acontecerem. E aí foi muito o que aconteceu, Lucas. Quando a gente começou a desenhar o processo todo da Soma, para a gente era uma história assim muito clara que assim, olha, a gente está indo em lugares onde não tem coleta seletiva, ou seja, existe um problema real de resíduos, que a gente começou em comunidades periféricas, então, que raramente tinha coleta seletiva, e aonde ele é um grande gerador de doença e, ao mesmo tempo, os benefícios das recompensas realmente poderiam gerar um diferencial economicamente para as pessoas que participassem.
que é ao mesmo tempo que você mantém a sua área ali mais limpa, né? Eu cheguei a ouvir várias crianças e várias mães, desculpa, de crianças dizendo, olha, o meu filho agora pode brincar na rua e ele não vai se machucar com os cacos que antes a gente via espalhado por aqui e tal, porque a gente valorizou um recurso que antes não era valorizado, tá? Que era o resíduo. E aí, do outro lado, além de tudo, é isso. As recompensas geravam economias muito reais, e geram até hoje economias muito reais para quem participa. O que aconteceu foi, Lucas, é que eu entrei em contato com algo que é uma crença muito forte das pessoas em relação à temática do lixo, tá? Porque, independente, inclusive, do lugar e da classe social, as pessoas acham que o lixo ele é feio, ele é sujo, ele é de pobre, tira da minha frente. E aí essa relação, por mais que as pessoas racionalmente entendiam que faz sentido reciclar, emocionalmente isso era uma grande barreira, e ainda é uma grande barreira. Porque você sempre acha, de novo, independente da classe social, e eu estou dizendo inclusive isso em comunidades bastante vulneráveis, eu ouvi de A a Z essa frase. E aí o que aconteceu foi que a gente começou a ouvir muito, então essa história, né? Como é que você erra e aprende? A gente ouviu muito as pessoas, e a gente foi realmente entendendo. E aí os indicadores ajudam, assim, por que as pessoas não estão indo? E muita observação. Então, eu ia fisicamente, né? Muito nas unidades, entender como é que era a jornada da pessoa, como é que eram os comentários, o que acontecia no entorno, o que elas estavam falando. Então, assim, ouvir muito o seu usuário é super importante e não ter medo de falar, puxa, isso não está sendo correto, vamos mudar. Então, assim, essa criação de cultura foi ouvindo muito o que era o meu usuário, foi ouvindo o real problema, porque quando eu fui entender que existia um problema anterior ainda a não reciclar, que era a crença que as pessoas tinham com essa temática, e que às vezes tem isso, assim, e eu vou jogar de novo, né? Acabei de conhecer o teu negócio, parabéns por ele, mas muito provavelmente também deve existir, aparecer uma pergunta, inclusive nesse sentido, a crença de que como é que você me garante que a pessoa que você vai colocar na minha casa, ela é segura? Então, mesmo no teu negócio, existe uma crença incutida que pode travar, inclusive, as pessoas chamarem. Então, ouvindo e dando as garantias para as pessoas, olha, então, hoje eu fui entender muito, mais ainda de comportamento humano, então eu fui estudar a ciência do comportamento mesmo, para entender as crenças e os vieses, e ouvir muito o meu usuário para entender, gente, aonde que está o verdadeiro problema disso? Porque a reciclagem eu já sei que é um problema, mas por que as pessoas não reciclam? Porque tem uma outra camada que ela não é tão visível, e que ela basicamente impactaria o meu negócio, né? Ele inclusive para frente. Então, não, isso é muito interessante, né? Porque as pessoas acham assim, não sei o que, não sei o que lá, porque é legal o que ela está achando. Não, você só foi atrás disso, porque se você não aprendesse isso, você não tinha negócio, isso que você acabou de falar. Exatamente. Perfeito, perfeito. Mundo nos bota para andar. E assim, é impossível não perceber uma similaridade em relação ao comportamento das pessoas. Inclusive, eu acho que hoje o empreendedor ele precisa ser uma espécie de antropologista, né? Prestar atenção no comportamento das pessoas. Mas, assim, o nome da Tidimo, até externando aqui para as pessoas, ela vem um pouco, pelo menos vi um pouco de similaridade com isso que você falou, com as barreiras que as pessoas que acabavam criando, e aí conversando com as pessoas, você foi vendo uma forma de adaptar para elas. Mas Tidimo seria a junção basicamente de duas palavras, Tide e Mood, porque através de um ambiente limpo e organizado, que significaria Tide, a gente leva bem-estar para a casa das pessoas, que é o Mood. Então, a gente já pegou alguns locais e ambientes que realmente estavam muito, assim, fora do comum no sentido de higienização, empresa com um acúmulo de lixo gigantesco. E, de fato, você se permanecer naquele lugar gera um humor diferente, né? No mínimo negativo. Então, eu acho que foi um pouco disso que você falou também, que as pessoas elas acham o lixo feio, enfim, não conseguem permanecer naquele lugar, enfim, você citou alguns adjetivos ali do que as pessoas sentem. E querendo ou não, a limpeza está um pouco ligada a esse ponto também, né? Existe até uma similaridade nessa questão.
Eu estou achando muito legal, cara, porque aprender com vocês é muito bom. Na verdade, isso é o que eu queria agradecer a vocês pelas lições aqui. Agora, eu queria ouvir uma coisa, porque eu entendi de vocês dois, né, que, sob um certo aspecto, vocês fizeram do limão da pandemia uma limonada, tá certo? Cláudia achou a possibilidade de aumentar o negócio dela. No fundo, acho que o principal resultado foi esse, porque aquele pacote físico que você tem custa um bocadão de dinheiro, né, Cacau? É um negócio difícil de viabilizar, né? Aliás, assim, não é com qualquer R$ 50 que você monta uma casa soma, tá certo? Não é. Você tem um investimento considerável. E pelo que eu entendi, o fato de você estar agora, né, vendo a possibilidade de digitalizar pelo menos parte do seu negócio, eu não sei ainda como é que você vai medir o resultado, né? Porque aquele outro lado que você está falando. Como é que você vai medir o resultado, não sei, mas que teoricamente, o que você está fazendo é destravar o seu crescimento, isso com certeza. Então, eu acho que a pandemia ele fez bem, né? E do Não, mesmo jeito, sim, tá acho que certo trouxe isso ou para a está gente errado? Não, tá certíssimo. E aí eu acho que também é um momento muito bacana e é incrível ver o negócio de vocês nascendo, né? O Geek Senior, porque basicamente no momento onde a gente tem uma grande quebra da nossa rotina, do nosso dia a dia, é o melhor momento para inovar. Então eu convido Sim, as pessoas que estão ouvindo a gente, que é isso, assim, quando a gente sai de um processo que é supostamente conhecido e natural, a gente está vivenciando algo que é isso. Não conhecemos muita coisa que está vindo pela frente, né? E não sabemos exatamente o que vai ter. Então, nesses momentos onde a gente teve uma quebra de rotina, uma quebra do desconhecido, ele é o momento perfeito para você criar inovação, porque te faz questionar várias coisas. E inovar basicamente né? O primeiro princípio do inovar é você questionar algo, né? Então, sim, e é isso, a gente começou a questionar várias coisas. A fórmula final a gente não achou ainda, mas a gente começou a questionar várias delas. E nesse sentido, eu acho que é super positivo. E do nosso caso, teve algo além que o despertar para o tema tá diferente, né? Tá muito diferente. sim, sim. Não, eu falo a mesma coisa com relação a, a dois negócios, né, que eu estou metido. Um, o próprio Senior Geek, né, que a gente tinha assim um foco antes na trabalhabilidade, né, no desenvolvimento de skills das pessoas para elas continuarem trabalhando ou voltarem a trabalhar em tecnologia, né? Era Sim. assim, esse o foco que a gente dava. Só que a gente viu que não, tá certo? Não. O que a gente precisa é ensinar o começo, é o básico, sabe, é sair do zero, como diz uma parceira nossa que criou esse nome, eu acho que ela até criou, foi muito feliz, porque é isso mesmo, sabe? Porque é um saco, entendeu? É muito assunto, é muita coisa, é muita novidade. Paraná, e se você não domina, você não consegue, hoje em dia, você não consegue, e a pandemia simplesmente acelerou isso, né? Eu digo que essa pandemia fez mais pela inclusão digital no mundo do que todas as políticas do planeta somadas, entendeu? Bastou uma pestezinha, pronto, né? Visto o número de pessoas que É, entrou no mercado, né? Eu diria que se digitalizou, na inclusive, para internet, poder receber, para poder receber o auxílio. sim, Então, a gente teve, pelo menos, quer dizer, o último número sim, que eu tinha até visto, mais de 40 milhões de pessoas tinham aberto contas no banco, né? E isso vai ajudar, inclusive, é, negócios como, né, tanto o meu quanto o do Lucas, a se acelerarem. Porque a gente também conversava com muita gente da população que é isso, né? Não era uhum. digital. Independente da sua idade, não era digital. E E não tinha conta de banco, né? Essa era outra exatamente, questão, né? E como é que você exatamente. transfere dinheiro? Como é que você recebe? Como é que você paga, né? Isso Sim. eu não tinha pensado, mas você tem razão, É. né? E no teu caso, Lucas, o que a pandemia bateu aí mais? Assim, além do aprendizado, né? Porque eu vi que você teve que acelerar o treinamento, né?
um treinamento em EAD virou verdade para você, né? Não, você liga o som que você está desligado. Vixe. A pandemia ela acabou acelerando a gente nesse treinamento, né? Era algo que a gente já tinha em mente de fazer, claro, mas aí ela forçou a gente a fazer isso logo, né? O tanto quanto. Eu fui aqui no LinkedIn olhar a fonte e o Valor Econômico fez uma matéria falando que nos últimos 2 meses o índice de recrutamento online e seleção aumentou no Brasil cerca de 165%. Então, foi uma tendência geral, assim, e a gente se aproveitou disso, foi a forma que a gente viu. Outra coisa que trouxe para a gente, a pandemia, a gente teve um insight, enfim, de fazer um serviço mais elaborado e voltado para o momento, a gente lançou um serviço de desinfecção, que ele consistia tanto numa faxina, mas também atrelado a uma sanitização com solução sanitizante, então, para levar mais segurança para as pessoas que fossem contratar a gente, manter essa faxina em cima de soluções sanitizantes. A gente conseguiu passar também protocolos, quase que semanalmente, olhando lá o site da Anvisa para ver se eles lançaram alguma coisa nova, que a gente já passa de informação para as pessoas, e isso serve para tudo, né? Não somente para usar no serviço, mas dentro da própria casa dela. Enfim, a gente entende que está impactando de certa forma nesse sentido. Então, assim, atualmente, a gente conseguiu escalar, gerar um alcance muito grande em cima, basicamente, dos prestadores de serviço por essa questão, né? Que assim, está sendo muito, muito legal a interação, e elas estão gostando muito. O feedback que eu tenho tido, ainda está no modelo assim, de MVP, mas toda semana eu faço, mas o feedback que eu tenho tido foi muito positivo nessa Você, assim, graças a Deus, eu vou continuar sendo seu mentor ainda um tempo, né? A gente vai continuar interagindo, porque você vai aprender a falar pobrez. Vá para os quintos do inferno, é MVP, é não sei o quê. Então, toda hora você solta um anglicismo, cara. Falar português. Ó. MVP, para quem não sabe, é o mínimo produto viável. É aquele produto que você faz o que você consegue, entendeu? Resumindo, sabe geladeira velha, que você abre a geladeira e faz o almoço com o que tem? Isso é um MVP, entendeu? Você cata o que você tem, faz um lanchinho com aquilo ali, porque é o que dá, tá certo? Porque se for mais do que isso, não vai dar, você vai se atrapalhar. Então, o mínimo produto viável é o lanchinho da geladeira de madrugada. Cata o que tem, bota na praça, vê se o povo come, se o povo faz cara feia, se fizer cara bonita, vira receita, né? É mais ou menos isso, né? Exatamente, é uma forma low cost, assim, de baixo custo, para a gente fazer algum determinado processo, né? Construir o processo, e isso vai muito em cima do que o Cláudio falou anteriormente, assim, você ir tendo um feedback com as pessoas, conversando, testando, melhorando um pouquinho, e repetindo e escalando, é um loop para o resto da vida agora que a gente vai ter que manter, né? Eu não sei, mas eu queria ouvir se o povo não está. O povo está tudo vindo a gente conversar, ninguém pergunta nada, eu estou achando estranho, cara. Se a gente está dando sono em todo mundo. Ricardo, está me ouvindo? Lídia. Tudo bom? Tudo bom? Eu realmente ouvi e compreendo tudo que eles falam, porque como a Associação dos Cuidadores de Idosos, hoje a gente conseguiu realmente uma live com uma deputada para poder regulamentar a profissão, ou tentar, né? Porque já faz muitos anos, tentar regulamentar a profissão do cuidador. E foi muito importante, porque foi com o Nataline, a Lídice da Mata e eu. Então, foi muito importante e é a forma que a gente vê para poder começar a compreender e agilizar mais para os cuidadores. E eu consigo entender o que o Lucas diz, está colocando uma pessoa na casa de uma outra pessoa, e se der errado, vai sobrar para você. Então, você precisa ter consciência de quem você está colocando. É muito complicado, mas vale a pena. Não, mas a sua questão, Lídia, é muito parecida mesmo com a do Lucas. É muito parecida. Porque, e o seu tem um agravante, né? Porque, Lucas, o pior que pode, assim, tirando os exageros de matar
o cachorro da madame ou deixar a criança de dor de barriga de ter tomado sabão, no seu caso é um pouco pior, né? Porque você está Com deixando certeza. normalmente uma pessoa em situação de fragilidade, né? Não é uma pessoa que tem condições nem de, muitas vezes nem de se contrapor a uma violência, a uma coisa, ou dizer que está acontecendo, né? Eu acho que realmente, assim, essa troca de vocês podia ser bem útil para você, né, para pegar umas ideias. O Lucas, vale a pena Com ouvir as ideias certeza. dele, né? É Vale a pena. porque o que Fico me, disponível ali. o que me motiva é que eu sempre cuidei de alguns idosos, porque eu gosto dos idosos, sempre gostei, e hoje quem é de idosa sou eu. Eu acho super importante que todos eles tenham uma história, boa ou má, ele tem um histórico. A gente tem que respeitar o histórico deles e não fazer deles o tiozinho, o avôzinho, a avózinha, diminutivo, e não respeitar, porque eles têm personalidade, eles pretendem ser ativos. A gente fica imaginando, se eu sinto uma dor, eu quero alguém que me cuide bem, eu não quero alguém que judia de mim. Então, é isso que a gente precisa pensar. Ó, Quanto espera mais. aí, Lídia, deixa eu Oi. só fazer um comentário aqui. Tem duas perguntas aqui que estão sendo feitas aqui que eu queria colocar. Uma delas, assim, é para a Cláudia, né? Que eu tinha passou batido aqui, eu fui atrás para descobrir o que era. Que a Helenice está perguntando se você conhece o Lasso, Lassu. Você viu? E Não, não a conheço. professora Tereza. Não, Bom, não, não depois vamos conheço. pedir para a Helenice dizer por que da pergunta e o que Sim. ela quis. E a outra que eu queria cutucar Lídia aqui é o seguinte, porque a Ana Amélia perguntou aqui que tem legislação específica de agência doméstica. Porque eu já ouvi você falando isso em outros contextos, lá no Congresso, lá do envelhecimento, inclusive, você falando assim que um dos grandes problemas é que as pessoas confundem cuidador de idoso com empregado doméstico, né, que É, não é a mesma questão, são outras. E eu estou achando engraçado, porque a Ana Amélia eu sei que é uma advogada trabalhista, né, assim, da OAB, e então ela está falando com conhecimento de causa. Se a pessoa que trabalha com isso não faz essa distinção, isso significa que o seu problema de passar isso para a sociedade é muito grande. É muito. Você tem um preconceito enorme para vencer antes de começar a poder trabalhar, né? uma coisa que a gente precisa começar a informar as famílias. Quem cuida de pessoa, cuida de pessoa. A babá que você contrata, ela não vai cuidar da sua casa e do seu filho, né? Então, é isso que eles precisam entender. Eu não vou cuidar da sua casa e do seu idoso. E Uhum. outra, pelo Ministério do Trabalho, isso que eu sempre coloco, nós não temos profissão, mas nós temos uma ocupação pelo CBO, né? Classificação Brasileira de Ocupação, que é 5.162, dígito 10. Todo cuidador deve ser registrado por esse CBO, porque ele tem as funções que ele cumpre. Um eletricista não vai fazer a mesma coisa que um encanador, Encanador. né? Então, é isso que as pessoas precisam entender, é que tem uma função, o cuidador tem uma função específica pelo Ministério do Trabalho. Eu acho que isso já começa a melhorar na hora que ela for registrada. E, principalmente agora que existe o MEI. Tem um grande problema com as ILPIs, como cuidam dos idosos. Então, o poder público, a gente está tentando fazer o melhor possível para que eles compreendam. Que foi por isso que não foi revisto o veto do presidente a respeito da profissão. E a gente vai começar tudo de novo. Não é fácil, mas
Ah, mas o bom da gente, sabe o que é bom de você estar na frente desse negócio, e é o fato de você ter essa visão de empreendimento, que é o que Cláudia estava dizendo, e o que o Lucas estava dizendo também, é que a gente verga, mas não quebra, e a gente verga e volta, entendeu? É só isso. Ai, torce para cá e vai lá, e volta de novo. Como é o nome? João Bobo, né? João Bobo, o cara leva um tapa, pô, não tem para volta, pode bater de novo, não tem problema, estamos aqui para isso, né? Eu sou Agora tão eu queria pretensiosa, saber. eu Hã? sou tão pretensiosa que eu falei sempre para as pessoas, quando eu me propus a ser presidente da associação, é porque eu quero que todo mundo cuide bem dos idosos, inclusive de mim. Por isso que eu entrei. Mas eu falei que eu não quero ficar rica, mas eu quero ficar na história. Eu acho que o mais importante é ficar na história do que ficar rico. É rico quando você morre, acaba. E aí na história não, né? Vira orixá, que nem o Dudu. Isso. Da- Ô, Helenice, você não quer falar o que você queria perguntar para a Cláudia, contextuar aquela pergunta que você fez? Cadê? Deixa eu botar ela bem aqui na frente de todo mundo. Tá, o microfone tá... Tudo bem, gente? Tudo bem? Tudo bem. No Labora, no Reinvente-se do Movimento Lab 60, eles tiveram um módulo que é o LASU, que é a professora Tereza que dirige. É todo um grupo, ela é a grande especialista, mas eles dão aulas sobre reciclagem, sobre assessoria de imprensa, tem um curso de pós-graduação, e ela particularmente é uma pessoa muito, muito, muito bacana, assim, e eu achei o seu projeto muito bacana também. Obrigada. Então, eu acho que se vocês duas conversassem um pouco, vocês iam ter ideias para aperfeiçoar, criar, ampliar, melhorar de uma maneira impressionante esse projeto. Então, eu acho que é uma coisa que realmente vale a pena, pela professora Tereza e por todo esse projeto do Laçu. Fisicamente, ele fica ali atrás da Poli, eu acho que ele pertence até a Poli. Tá bom. E depois, se você quiser, eu passo o nome completo dela, mas se você der Tereza com Z Laçu, você vai ver. E você está falando do seu projeto, e pelo que eu conheci do curso que a gente fez com ela, a gente fez lá no Laçu, lá na Poli, vai ser uma conjunção de ideias e maravilhosas. Assim, eu acho que realmente é pena para você fazer isso. Era isso, é só uma sugestão. Tá bom, não, super obrigada, super obrigada. Bacana, super. Aqui, ó. O pessoal Marcelo, aqui. super. Marcelo e Grilo são dois. É a jato. Você conversa assunto, pum, já está o link aí, já está o nome. Já está explicado. Só para contextuar para quem não é desse meio, assim, né? Para deixar aqui uma coisa que a Helenice falou aí rapidamente do Labora e do Movimento Lab 60, do Reinventes. Isso é um outro grupo super legal que trabalha com longevidade. Tem um monte de gente legal trabalhando com longevidade. Um monte, tá certo? Bom. Tem o Labora e o Lab 60, que são duas iniciativas que foram criadas pelo Sérgio Serapião, que é um cara muito legal, um cara que montou esse negócio. E hoje é a Simone que toca o Instituto Lab 60 e o Sérgio toca o Labora, que é uma iniciativa que bota os velhos de volta para trabalhar, né? Na verdade, assim, parar de pensar, olha ali, ó, tá vendo? Temos um aqui que já se candidatou. Que fez. Mas é isso mesmo, não, tem um monte de gente. Eu mesmo, lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com longevidade, o primeiro grupo, com os dois primeiros caras com quem eu troquei, né, nesse negócio, foi exatamente o Sérgio Serapião, naquela época só do Lab 60, e o Morris, da Mature Jobs, né, que hoje Mature, né? Eram os caras com quem a gente trocava mais, né?
Mas é legal, assim, é gente que está fazendo, está trabalhando nessa questão de o que você faz com os 25 anos a mais que você ganhou. Quer você queira, quer não, você ganhou mais 25 anos para brincar aí na vida, então o que você faz com isso, né? E não ficar em casa se deprimindo, né? Esse é o grande ponto, eu acho, assim, né? Trabalhar faz bem. Muito. Aliás, para quem se interessa pelo tema, vai ter assim, o Lab 60, eu vou até mandar depois lá no Face, porque o pessoal precisa conhecer, a gente atinge pessoas diferentes, o Lab 60, eles se encontram acho que uma vez por mês eles têm um encontro, né, assim, que apresentam iniciativas, as pessoas discutem, tem uma proposta muito interessante das pessoas de botar de pé iniciativas ligadas à longevidade. E a Mature está fazendo o que está sendo considerado o maior festival do empreendedorismo sênior, assim, né, online, que vai ser agora no começo de julho. Também é bem legal. Isso aí é a turma que está trabalhando. Diga, Lenice. E o Labora está com um projeto bem legal com a Oracle, para os sêniors aprenderem a fazer aplicativos, e a primeira turma começa agora com 50, mas terão outras. Então, para quem se interessar em tecnologia, eu acho que é um bom caminho também dar uma olhadinha na Labora. Uhum. Isso. Muito bacana. Mas, assim, se ninguém quer mais perguntar nada, eu teria botar uma última pergunta para os nossos dois aqui, tá certo? Os nossos dois convidados. É o seguinte, vocês acham que vai para onde? Né? Para onde vocês acham que nós vamos, né? Agora, no pós-pandemia? Não, é que vocês têm uma visão interessante, vocês trabalham de um ponto de vista muito interessante, né? Sobre o plano de sociedade, né? Vocês estão trabalhando em transformação, todos dois, trabalhando em mudança de jeito de ver as coisas, um jeito de fazer as coisas. Então, saber para onde é que vocês acham, para onde é que vai, é legal. Vocês acabam dizendo para a gente, porque é que nem Cassandra, sabe? Você fala tanto que acaba virando verdade. Olha, essa pergunta é $1 milhão. Eu não sei nem se todo mundo sabe para onde vai ou não, né? Mas eu sou uma eterna positivista e, na realidade, o que eu acho é que vai existir um percentual muito maior, efetivamente, de pessoas que vão começar a prestar atenção em alguns assuntos que não prestavam antes. Um deles é isso, né? Eu acabei já de dar o exemplo, que é a questão toda do lixo e a questão toda de o impacto que a gente, como ser humano, tem no mundo. Então, eu acho que, vai todo mundo mudar? Não, não vai todo mundo mudar. Mas eu acho que o assunto, sim, começou a ter um novo lugar. Eu acho que a gente vai, claramente, né? Óbvio, tá aí, né? A tecnologia, ela e faz parte da nossa vida, não tem como não fazer, mas eu acho que a gente vai ficar mais esperto em como usá-la, né? E isso, para mim, é um grande ponto bem importante, porque a gente, às vezes, usa inadvertidamente, né? E eu acho que a gente vai ficar mais esperto na hora de ter que usar a tecnologia. E aí é ao nosso favor, né? E que eu acho que tem uma coisa muito positiva, que como é que é essa convivência. E que eu acho que a gente agora que forçadamente, né, teve que se adaptar a várias maneiras diferentes, a gente vai ter aprendido um pouquinho mais sobre ela. E aí, em relação ao... Não, só uma pergunta. Você não está com aquela coisa assim de dizer assim, aquela coisa romântica, a humanidade vai aprender, vai melhorar, porque eu não acredito nisso, não, entendeu? Acho que o ser humano é uma desgraça, vai continuar piorando, brigando do mesmo jeito, tá certo? Agora, eu concordo com você. Eu não estou com uma visão romântica, mas o que eu acho também é que a gente vai passar por ondas, né? E as ondas são, eu acho que tem um percentual de pessoas que sim percebeu algumas gravidades, né? Tipo, a gente acha bobeira, mas lavar a mão salva a vida de muita gente, literalmente.
Não só em relação ao Covid, mesmo antes, assim, a gente já tinha muitas questões ligadas, principalmente em países africanos, ligadas à higienização da mão. Então, eu acho que, assim, eu não acho que tudo vai mudar, visto que é isso, né? A China já, no primeiro dia, foi comprar Hermès, né? Mas eu acho que tem um percentual das pessoas que vão se despertar, sim, por assuntos diferentes, né? E vão, no mínimo, querer ouvir mais. Vão mudar da água para a noite? A gente não muda da água para o vinho né, de uma hora para outra, Ricardo. Mas eu acredito que se um percentual, sabe quando é pontinho de acupuntura, né? A gente colocou alguns deles. E aí, quando você joga uma pedrinha no lago, ele vai reverberando. E eu acho que é isso. A gente, no mundo do impacto, a gente tinha o quê? Sei lá, vou chutar, né? 10% das pessoas entendiam ou estavam conectadas, né? Tô falando um número... Se mais 10%, sabe aquela coisa toda da onda, né? Tipo, o 100º macaco, todo mundo começa a fazer a mesma coisa. Então, eu acho que a gente fez mais uma onda. Então, eu não acho que todo mundo vai mudar, porque não existe igualdade, mas eu acho que pode existir menos desigualdade. E eu acho que tem ondas, né? E ondas que a gente vai... a conversa que a gente está tendo aqui, no mínimo, algum de nós deixou uma sementinha. Essa conversa, eu acho que é a terceira conversa que eu tenho em público com você, Cacau, assim, dessas assim, né, ao longo desde que eu te conheço, né? E eu acho realmente que é isso, porque cada vez tem mais gente ouvindo, né? Cada vez tem mais gente ouvindo, esse é que é o fato. E você, Lucas, o que você acha para onde ele vai? Eu penso muito como a Cláudia falou aí, eu acho que uma parcela da população, de fato, vai acabar trazendo para si, adicionando hábitos, adicionando visões também de como funcionam algumas coisas. Acho que, falando assim, mas no setor de comércio, serviço, varejo em si, de fato isso, muita gente vai começar a analisar o online de forma diferente. Pessoas que tendem a nunca ter tido contato com o EAD e tiveram durante a crise, com certeza tiveram uma experiência positiva e vão trazer isso para o hábito delas. De fato, o comportamento em si, a gente teve o exemplo aí da China, alguns outros locais também, quando voltaram, enfim, tiveram contato de novo com o vírus, mas eu acho que isso não representa a totalidade, né? Acredito que, de fato, algumas pessoas, falando mais da atividade em si, de fato, algumas pessoas vão ter mais atenção com limpeza e higienização, inclusive empresas, para poder retomarem, vão precisar ter um olhar especial para esse tipo de procedimento e de protocolo. Falando mais da Cláudia, como ela falou, a questão do lixo também, as pessoas que tiveram contato, com certeza, vão impactar pessoas ao redor delas sobre essas questões, que foi importante que elas tiveram contato durante a quarentena também. Então, eu acho que, assim, foi muito negativo tudo isso que aconteceu, claro, muitas pessoas elas morreram, muitas pessoas ficaram doentes, perderam entes queridos, mas em alguns pontos eu acho que fez com que pessoas tivessem contatos com alguns costumes que ainda não tinham tido experiência e que vão vir para ajudar, querendo ou não, essas pessoas, seja através da tecnologia ou através de ações sociais ou ambientais, que é o que a gente procura propor aqui no nosso país, né? Ou seja, no final das contas, o vírus vai ser feito... Era um purgante necessário, né? Dá uma palavra, uma parada. Assim, nesse seu ponto, óbvio que acho que ninguém gostaria, né, o que está acontecendo, e efetivamente ninguém gostaria, mas ninguém efetivamente sabia que isso poderia vir, né? Então, eu acho que é isso, acho que se a gente tem que olhar realmente para o copo cheio e perceber que ele pode, né, diante desse susto que a gente teve, ele também pode deixar aprendizados bem legais. E eu acho que é isso, né, quando a gente pensa ao longo da nossa vida, indo mais para os seniors, que eu já estou mais para lá do que... eu acho que ao longo da vida, o que a gente foi aprendendo? E eu acho que a gente deveria olhar para esse vírus, ele realmente também como uma maneira... o que ele pode ter me ensinado? Seja sobre mim mesma, seja sobre o mundo, seja a minha relação com o mundo. Oh, bonito, Cacau. Você está parecendo um preto velho que eu escutei falando disso. Falava exatamente isso. Não, muito interessante. O cara falava exatamente isso, que
o vírus era uma lição que a Mãe Terra estava ensinando, tá certo? Que a mãe era uma mãe, dava um tapinha mais, deu um tapinha mais dolorido para você aprender que não estava indo para o lado errado, vamos para o lado de cá, Mas eu acho que você tem toda a razão, você tem toda a razão. E eu espero que vocês continuem, né, cara, e melhorem o mundo da gente, né? É muito legal. Bom, pessoal, alguém quer falar mais alguma coisa? Aproveita agora, o cálice para sempre. Silêncio geral na coisa. Bom, se ninguém quer interromper. Então, obrigado vocês, obrigado a todo mundo que está aqui, né? Espero que tenham gostado e vamos ver nosso próximo evento, quem é que a gente vai trazer. E espero que vocês voltem aqui para contar, né? Contar para a gente o que aconteceu daqui a um ano, mais ou menos, a gente vê o que foi feito. Né? Maior prazer. Já me senti convidada. Tá bom, então. Então, pessoal, boa noite a todos. Né? Obrigada. Então, de nada. Boa noite. Obrigado. Eu que agradeço vocês dois, a disponibilidade que vocês tiveram de Prazer, aguentar o gente. chato aqui. E Né? se cuidem todos, viu? Obrigada, Ricardo. Parabéns, Luca, pelo trabalho. Obrigada, gente. Obrigada pela dica. Muito obrigado. Então, Parabéns. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite.